Hi there! Olá pessoal, how are you? Tudo bem? My name is Renata Luz, meu nome é Renata Luz, I'm an English teacher. Eu sou professora de inglês da Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro. In this video class, nesta videoaula, vamos falar sobre os gêneros textuais comic, quadrinhos ou HQ, comic strip, tirinha, cartoon strip, charge e as formas de descrever pessoas, describing people. Are you ready? Estão prontos? Let's go! Bom, quando falamos em histórias, sabemos que elas podem ser contadas de diversas formas e ter diversos contextos e conteúdos. Livros, filmes e canções contam histórias assim como HQs. Mas o que são HQs? Você sabe que tipo de gênero textual é esse? HQ são as letras para história em quadrinhos. Esse é o tipo de texto que tem quadrinhos, personagens e balões com as falas das personagens. Uma das histórias em quadrinhos mais famosa no Brasil é a da Turma da Mônica. Já nos Estados Unidos, é The Walking Dead. As HQs em inglês, comic, têm o objetivo de contar uma história, ficcional ou não, que representa feitos da humanidade em sua época, assim como fatos do cotidiano. Elas tratam de temas variados, com personagens interessantes e que, em sua maioria, têm cunho de denunciar e criticar situações políticas, sociais e culturais. São narrativas gráficas em arte sequencial e literatura ilustrada, em que há predomínio do estímulo visual, compostas por imagem e texto. Nas HQs, comics, a progressão temporal se organiza quadro a quadro, apresentando como elementos típicos os elementos básicos de narrativa, tais como personagens, enredo, lugar, tempo e desfecho, assim como desenhos, quadros e balões, nos quais é inserido o texto verbal. Entre as características desse gênero textual estão pontuação utilizada como recurso semântico para manifestar surpresa, indignação e etc. A presença de figuras de linguagem, figure of speech, como onomatopeia, que reproduz fonemas ou palavras que imitam os sons naturais, quer sejam de objetos, de pessoas ou de animais, como atim, miau, trrr, tic-tac. E ironia, utilizada para dizer-se algo por meio de expressões que remetem propositalmente ao oposto do que se quis dizer. A presença de linguagem verbal é aquela expressa através de palavras escritas ou faladas, ou seja, a linguagem verbalizada como em um diálogo ou uma palestra, por exemplo. Geralmente, nas histórias em quadrinhos, são colocadas dentro de balões, bubbles, utilizando uma linguagem coloquial para representar a fala. A presença de linguagem não verbal utiliza dos signos visuais para ser efetivada, por exemplo, as imagens nas placas e as cores na sinalização de trânsito. Focando um pouco agora em uma das características mencionadas anteriormente, vamos falar sobre um elemento que é típico desse gênero textual, que é o uso dos balões, bubbles, para a construção do sentido nas falas das personagens. É importante conhecer esse recurso. Sabe por quê? Porque a parte do delineado e o formato dos balões possuem normas para representar a expressão desejada no momento da comunicação das personagens. Veja algumas delas a seguir. Balões com linhas curvas expressam pensamentos ou sonhos. Balões com curvas pontilhadas expressam sussurro. Balões com linha contínua e ponta em forma de raio indicam uma mensagem ou fala eletrônica. Balões com bordas pontiagudas expressam gritos. Balões com várias pontas indicam a fala simultânea de 2 ou mais personagens. Vamos tratar agora da tirinha, que em inglês são conhecidas por comic strip. A tirinha, comic strip, trata-se de uma sequência narrativa, assim como as histórias em quadrinhos, HQs, comics, porém bem mais curta, com uma sequência de 3 ou 4 quadrinhos que, em geral, faz uma crítica aos valores sociais.
tem uma publicação bastante regular, normalmente em revistas ou em jornais e sites da internet. Entre as características desse gênero textual estão balão e seus diversos formatos, o uso de sinais gráficos convencionados, como as onomatopeias para a tradução dos sons, pequenas estrelas sobre a cabeça de um personagem indicando dor ou tontura. O próprio formato do balão pode indicar o volume ou o tom da fala e até mesmo informar que se trata de um pensamento. O uso de calha para separar um quadro de outro e estabelecer um sentido de evolução no tempo entre as cenas representadas. O uso de cartelas ou recordatários para estabelecer uma voz do narrador dentro da história. A diagramação versátil dos quadros, de acordo com a necessidade dramática de cada cena, e linhas cinéticas que indicam a movimentação das personagens dentro de cada quadro. No mundo, as tirinhas de Mafalda são muito famosas. Com textos que fazem refletir sobre os tempos atuais de forma inteligente e perspicaz, a personagem Mafalda, criada pelo cartunista argentino Quino, critica questões como desigualdade social, racismo e principalmente o governo. E você, já leu alguma tirinha de Mafalda? Ou de algum cartunista brasileiro? Não? Então não perca a oportunidade e faça isso agora. Veja o quão interessantes as comic strips são para nos ajudar a refletir sobre diversos assuntos. E aqui vai uma curiosidade. As tirinhas estão sempre presentes nos textos de apoio das provas de redação, mas também marcam presença nas questões objetivas da prova de linguagens do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. São utilizadas na prova para medir a capacidade de interpretação e de compreensão do texto por vocês, estudantes. Por isso, fiquem bem atentos a elas. Um outro gênero textual muito interessante é a charge, que em inglês é conhecido como cartoon. Cartoon, em português, charge, tem por finalidade ilustrar, por meio da sátira, os acontecimentos atuais que despertam interesse público, cuja intencionalidade principal é fazer uma crítica social. A charge é um desenho humorístico com ou sem legenda ou balão. É importante entender o assunto do desenho e a linguagem visual que o cartunista usa para persuadir os espectadores a rir ou refletir sobre um assunto. A palavra charge é de origem francesa e significa carga, ou seja, exagera nos traços do caráter de alguém ou de algo. A charge, cartoon, destaca-se pela criatividade e abordagem de temas da atualidade. Os personagens costumam ser caricaturas e normalmente costumam ser publicadas em jornais, revistas e livros. Entre as principais características desse gênero textual estão: representa a atualidade. Para entendimento da piada contida no desenho, é necessário um contexto histórico. Ou seja, sem saber qual âmbito uma história está sendo contada, a piada é perdida. Linguagem verbal e não verbal. O desenho pode ser verbalizado ou não, através das legendas ou balões de textos. Fator social ou político. Tem como tema especialmente questões políticas e sociais, sejam elas nacionais ou internacionais, e está em volta da satirização de um fato político e ou social de relevância. Posicionamento editorial. Normalmente, pode retratar o ponto de vista do veículo comunicacional no qual a charge está sendo veiculada. Circulação. É considerado um gênero jornalístico, então é bastante usado pelo meio, ou seja, sua circulação será em jornais e revistas. Efemeridade. Retrata acontecimentos contemporâneos. A charge é tida como efêmera, pois está sempre se atualizando. Exagero. Aponta o exagero para provocar a vertente humorística, o riso. No exagero, o chargista enfatiza pontos tidos como principais. O profissional faz distorções da realidade, mas não tira a veracidade. E caráter. Tem caráter humorístico, cômico, irônico e satírico. Uma das características da charge é a caricatura.
A caricatura é um desenho que enfatiza e exagera as características de um personagem da vida real de uma forma humorística, assim como em algumas circunstâncias acentua gestos, vícios e hábitos particulares em cada indivíduo. Pensando então na descrição das características psicológicas das pessoas em inglês, podemos utilizar a pergunta what mais verb to be mais person mais like. Então, se eu não te conheço e quero saber sobre sua personalidade, eu pergunto what are you like? A resposta utiliza também o verb to be. I am shy. Eu sou tímido, tímida. Dessa forma, o verb to be vai variar em forma de acordo com o sujeito da pergunta, podendo ser what is she like? What is he like? What are they like? Quando nos referimos à descrição de características físicas das pessoas em inglês, podemos utilizar a pergunta what mais do ou does, que é o verbo auxiliar do presente, mais person mais look like. Então, se eu quero saber as suas características físicas, eu te pergunto what do you look like? A resposta aqui também utiliza o verb to be. I am short and thin. Eu sou baixo e magro ou eu sou baixa e magra. Dessa forma, o verbo auxiliar do tempo presente do it does vai variar de acordo com o sujeito da pergunta, podendo ser what does he look like? What does she look like? What do they look like? Para descrever as pessoas tanto em relação à personalidade quanto às características físicas, utilizamos adjetivos em inglês, adjectives. Adjectives são palavras que expressam qualidade e ou características. Veja alguns adjectives que expressam personalidade. Shy, tímido, kind, simpático, serious, sério, bossy, mandão, smart, esperto, funny, engraçado, patient, paciente. Veja agora alguns adjectives que expressam características físicas. Bald, careca, tall, alto, overweight, acima do peso, curly, cabelo cacheado, straight, cabelo liso, short, baixo ou curto. Então, pessoal, hoje nós vimos o que são comics, comic strip e cartoon e as principais características de cada um desses três gêneros textuais. Além disso, aprendemos como perguntar sobre características físicas e psicológicas de alguém em inglês. Te convido, então, a procurar em sites da internet exemplos desses três tipos de texto. Leia o seu comic favorito e busque perceber o uso dos bubbles, leia uma comic strip e um cartoon e busque compreender qual assunto o autor quer despertar no leitor e discuta com seus amigos e professores sobre eles. Well, this is it! Espero que vocês tenham curtido esse conteúdo. Encontro vocês na nossa próxima videoaula. See you!